Boa tarde, sou Berfran Teógenes, graduante de Medicina pela Universidade Federal de Rondônia, e hoje vamos apresentar a respeito da síndrome depressiva, com considerações para o clínico. Precisamos conceituar o que é depressão. A depressão é o transtorno de humor que afeta o corpo e o pensamento, altera o apetite e o sono e a forma como uma pessoa sente e como pensa. Essa é uma condição médica comum de caráter crônico e recorrente. Ela está muitas vezes associada à incapacitação funcional e comprometimento da saúde física. Mesmo assim, a depressão é subdiagnosticada e subtratada em torno de 50 a 60% dos casos de depressão. Não são detectados pelo médico clínico. No final dos anos 90, a OMS passou a avaliar a gravidade das doenças não apenas pela taxa de mortalidade, mas levando em conta a morbidade associada à doença. Criou então o índice DALY, que representa a quantidade de anos vividos com disfunção psicossocial mais o risco de morte prematura. A depressão é a terceira causa de prejuízo global no mundo hoje, perdendo apenas para as infecções respiratórias baixas e diarreias, e em 2030 será a principal. O quadro clínico da síndrome depressiva possui sintomas fundamentais e sintomas acessórios segundo a classificação diagnóstica. Os sintomas fundamentais são os seguintes: humor depressivo, perda de interesse ou prazer, anedonia, energia reduzida, fadiga constante. Os acessórios são os sintomas que advêm do quadro depressivo, sendo sintomas acessórios, concentração e atenção reduzidas, autoestima e autoconfiança reduzida, ideias de culpa e inutilidade, visões desoladas e pessimistas do futuro, ideias ou atos autolesivos ou suicidas, sono perturbado e apetite diminuído. Para se fechar o diagnóstico de depressão, devemos ter, para o episódio leve, 2 fundamentais mais 2 sintomas acessórios. No episódio moderado, 2 fundamentais e 3 ou 4 sintomas acessórios. Episódio grave, 3 sintomas fundamentais maior que 4 semanas. Por exemplo, o paciente apresenta humor depressivo, energia reduzida, autoestima reduzida, sem confiança no futuro e com insônia. Ele tem 2 sintomas fundamentais e 4 acessórios. Tendo episódio moderado, o diagnóstico da depressão é clínico. Algumas questões já pré-estabelecidas, estudadas em sua sensibilidade e especificidade, são importantes e podem auxiliar na entrevista. São elas: perguntas para o rastreamento da depressão. Então, no teste de 2 questões: durante o último mês, você se sentiu incomodado por estar para baixo, deprimido ou sem esperança? Segunda questão: durante o último mês, você se sentiu incomodado por ter pouco interesse ou prazer para fazer as coisas? Sim para as 2 questões é igual a sensibilidade 96%, especificidade 57%. Na escala de Goldberg para a detecção da depressão, as perguntas são as seguintes: você vem tendo pouca energia? Você vem tendo perda de interesse? Você vem tendo perda de confiança em você mesmo? Você tem sentido sem esperança? Se sim para qualquer uma, você deve continuar então. Você vem tendo dificuldade para concentrar-se? Você vem tendo perda de peso devido ao pouco apetite? Você tem acordado cedo? Você vem se sentindo mais devagar? Você tende a se sentir pior de manhã? Sim para 3 ou mais, a sensibilidade de 85% e a especificidade de 90%. É importante saber que os pacientes com quadro de depressão têm maior gravidade nos demais quadros depressivos
e também maior predisposição para ter outras doenças psiquiátricas como fobia social, agorafobia, transtorno do estresse pós-traumático, fobia simples, fobia social e pânico. Além disso, o uso de substâncias como drogas ilícitas, álcool e abuso de medicamentos é maior nessa população do que na população em geral. Contudo, não se sabe a relação de causa e consequência entre elas, ou seja, se o consumo de drogas causa depressão ou se a depressão leva ao uso de drogas. Na entrevista, podemos notar alguns sintomas de maior gravidade, como presença de psicose, ideação suicida, gravidade dos sintomas, presença de comorbidades, ausência de resposta a tratamentos prévios. Nesses quadros, é melhor encaminhar um especialista, para se ter a melhor conduta e, caso não seja possível, considerar a internação. O tratamento da depressão deve objetivar os seguintes: eliminar os sintomas, restaurar a atividade psicossocial e ocupacional, reduzir o potencial de suicídio, reduzir a probabilidade de recaída e recorrência. E podemos usar 3 linhas de tratamento: o tratamento não medicamentoso, com a psicoterapia, o tratamento medicamentoso com os antidepressivos. A combinação de ambos também é interessante. A eletroconvulsoterapia pode ser alternativa em casos de depressão grave, com risco de suicídio, em depressão grave em grávidas e depressão grave em idosos. O tratamento medicamentoso deve atender à duração de um tratamento segundo o gráfico de Kupfer, com algumas fases. Na fase aguda, é nos 2 e 3 primeiros meses e tem como objetivo a diminuição dos sintomas depressivos, a resposta, ou melhor ainda, o retorno do estado do paciente antes do evento depressivo, com remissão completa dos sintomas. Então, devemos lembrar ao paciente que os medicamentos usados têm uma janela terapêutica de 2 a 4 semanas, então seus sintomas começarão a amenizar depois dessa fase. A fase de continuação dura de 4 a 6 meses depois do tratamento agudo e tem como objetivo manter a melhora e evitar as recaídas. A fase de manutenção ela deve evitar que novos episódios ocorram, tenham recorrência. Então é recomendado naqueles pacientes com probabilidade de recorrência. Então aqui está o gráfico de Kupfer. Então inicia com a fase aguda, que vai de 6 a 12 semanas. A paciente tem a melhora, aí entra na fase de continuação. Essa fase vai durar de 4 a 9 meses e posteriormente a fase de manutenção. Aqui só para explicar o gráfico para vocês. Para escolher o tratamento, devemos levar em consideração então a eficácia, que é a evidência clínica da validade do tratamento, a resolução dos sintomas emocionais e somáticos, também está dentro da eficácia, levar em consideração o mecanismo de ação, a tolerabilidade pelo fármaco, a segurança, a facilidade da administração, o custo também, direto e indireto, e a história pessoal e familiar do tratamento. E também levar em consideração, lógico, as comorbidades. Então, dos medicamentos, nós temos os inibidores da recaptação da serotonina e os antidepressivos tricíclicos, que podem ser utilizados. Dos inibidores da recaptação da serotonina, temos a fluoxetina como a principal representante, e ela também pode ser usada de 20 a 80 mg conforme a necessidade do paciente. E a amitriptilina é o principal representante dos antidepressivos tricíclicos. Ela deve ser usada de 25 mg nos 3 primeiros dias, aí aumenta-se a dose então para 50 mg nos 4, 5 e 6º dia e passa para 75 mg nos dias restantes. Então, a sua dose pode ser aumentada em até, no máximo, de 300 mg. No nosso material, vocês podem observar detalhadamente esses medicamentos e outros. No tratamento psicossocial, devemos observar a psicoterapia,
O relacionamento médico-paciente é importante. As mudanças comportamentais, então tem que avaliar se tem um controle do álcool, se o paciente está fazendo exercício físico, administrar o estresse e avaliar o convívio social. Então, qualquer dúvida sobre o tema podem ser tiradas na teleconsultoria. Obrigado.